resolver o problema 16. O problema 16 se refere ao problema número 15. Então vamos comentar então, sobre o problema número 15 também. Então, começando com o problema 15, então o retângulo R no plano tem vértice em mais ou menos 8, mais ou menos 12, e um quadrado S no plano tem seus lados paralelos aos eixos coordenados e mede 100 por 100. E tem seu canto inferior esquerdo na reta y igual a 3x. Então a figurinha é mais ou menos essa aqui, para o problema 15. Aí está o retângulo R com os vértices aqui, né? Os vértices em menos 8, menos 12, 8, menos 12, 8, 12, menos 8, 12. E aqui está o retângulo, em cima está o retângulo S, cujo tamanho é 100 por 100. Né? É muito grande, até sai fora da escala. O número foi escolhido de propósito para indicar um número muito grande, comparado com o tamanho do retângulo R. Aí, aqui está a reta y igual a 3x também, ela corta, note que ela corta o retângulo justamente nas metades, um quarto, né? Neste ponto aqui e neste ponto aqui, que correspondem ao x igual a menos 4 e não corresponde ao x igual a 4, o outro ponto. A intersecção, então, forma então, esse retângulo em azul. Um ponto, o retângulo em azul, o meu quadrado S deve ter a extremidade, o canto inferior esquerdo em cima da reta y igual a menos 3x. Então o x ali define a situação, né? O x pode variar entre menos 4 e 4. Se x for igual a menos 4, não há retângulo formado, né? Não há região azul formada, né? Porque o retângulo S ficaria de fora do retângulo R. Tem que ter intersecção. Para x, então, maior que menos 4 e até chegando até o valor extremo, que é x igual a 4, onde a extremidade do retângulo ficaria aqui. Então, o retângulo pode variar de um retângulo degenerado com extremidade aqui até o último retângulo com extremidade aqui. Aqui está um retângulo qualquer. Aqui está uma outra situação com x, aqui está com x negativo, né? A primeira situação com x negativo entre menos 4 e 0. E aqui está a segunda situação, onde um x é positivo entre 0 e 4. Né? E aí está o retângulo gerado então, pelo problema. Um retângulo em azul, né? Cuja área deve ser maximizada. Aqui então é fácil de ver nessa situação que a área do retângulo, né? essa seria 12, né? Que é esse lado aqui, mais esse pedacinho aqui, que corresponde ao ponto x, como a reta y igual a menos 3x, isso aqui seria o 3x, né? Então, a minha função área seria da seguinte forma. Aqui está a altura do retângulo, que é 12 mais 3x. Eu tenho que obter a base. A base é esse lado aqui, isso é 8 menos x, né? Já que 8 é todo o lado do retângulo R em preto, este lado aqui é simplesmente 8 menos x, então essa seria a base do retângulo, essa seria então a área, né, para a função do problema 15. Né? A função a ser maximizada, a área do retângulo em azul é a de x, é 12 mais 3x, vezes 8 menos x, para o x está variando no máximo em 4, e aqui aparentemente tem que ser o x positivo, mas note que se o x é negativo, a mesma função funciona também. Né? Se o x for negativo, 3x será, esse termo aqui, 3x será negativo e será descontado do 12, produzindo um retângulo então com uma altura menor que 12. Né? Então essa expressão funciona também para x negativo, então funciona para x entre menos 4 e 4. Essa seria a função a ser usada, maximizada, né, para ser maximizada no problema 15. No problema 16, ele é praticamente idêntico ao problema 15, é a mesma figura, só que o quadrado em azul, o quadrado S, que era
enorme no problema 15, 100 por 100, né? Agora ele é um quadrado menor, ele é 16 por 16. Então eu teria uma situação limite, que é essa aqui, ó, que eu coloquei aqui, onde o x é igual a 4 terços. Se o x for igual a 4 terços, né, na hora de gerar o retângulo azul, né, da intersecção de R com S, né, aqui está o R e S é o quadrado em azul, então vai gerar aquele retângulo em azul, e esse retângulo vai ter altura, bom, a base é sempre 8 menos x, mas a altura é 16, é 12 mais 4, coloquei ali, né, já o ponto corresponde a x igual a 4 terços, né, 4 terços vezes 3 dá 4, então 12 mais 4, 16, onde eu chego o máximo do retângulo S. Então eu não posso avançar o x mais do que 4 terços, né? Porque a minha altura seria maior do que 16. Né? Então aqui há uma limitação, né, do x igual a 4 terços, do x até menor que 4 terços. Então eu vou colocar a função aqui. Eu vou ter a minha função a de x é 12 mais 3x vezes 8 menos x. O x pode ir de menos 4 até 4 terços. Bom, o que acontece se o x for maior que 4 terços? Eu não posso construir o retângulo desta forma. Tem que ser um retângulo assim, onde se o x for maior que 4 terços, né, o retângulo azul, então o quadrado S, né, já vai ter usado todos o seu altura máxima, que é 16. Então ele vai ter sempre altura máxima 16. E a base vai ser sempre 8 menos x. Então eu tenho aqui que a área, nesse caso, né, vai ser 16, que é a altura, vezes 8 menos x, que é o tamanho da base. A base continua, né, 8 menos x. E isso vai valer, né, para x entre 4 terços e 4. E essa é a função aqui nessa segunda situação. Então, resumindo, nós temos duas situações para o intervalo de menos 4 até 4, duas definições diferentes para a função a. Então, a de x, a função que deve ser maximizada, é 8 menos x vezes 12 mais 3x para x entre menos 4 e 4 terços. Então, 12 mais 3x vezes 8 menos x, desde que o x esteja entre menos 4 e 4 terços. E a área é 16 vezes 8 menos x. Se o x estiver entre 4 terços e 4, note que as duas expressões elas coincidem em x igual a menos 4 terços, né? E x igual a 4 terços. Né? Se x igual a 4 terços, essa expressão aqui, né, ela fica igual a 16, né? 12 mais 3 vezes 4 terços dá 16, então que coincide com a de baixo. Então a função ela é contínua, né? Então note que a nossa função aqui ela é contínua, a de x é contínua, definida no intervalo menos 4, 4, intervalo fechado. Então ela possui máximo, possui extremos, mínimo e máximo. Nós queremos maximizar essa função. Agora que temos a função a de x contínua no intervalo fechado, então vamos tratar então de achar os seus pontos críticos no interior e determinar qual deles, junto com os extremos, corresponderá ao valor máximo absoluto
da nossa função a de x. Antes disso, antes do cálculo dos pontos críticos, para facilitar o cálculo da derivada, vamos ali multiplicar aquele termo 12 mais 3x por 8 menos x. Isso fica menos 3x2 mais 12x mais 96. Então essa expressão vai valer para x entre menos 4 e 4 terços. E a outra expressão é 16 vezes 8 menos x para x entre 4 terços e 4. Então, a derivada, derivando a linha de x, fica a derivada de menos 3x2, então menos 6x mais 12. E essa derivada é para x entre menos 4 e 4 terços. Estou excluindo os extremos, né? A outra derivada de 16 vezes 8 menos x, essa é menos 16, né? Constante, para x entre 4 terços e 4. Então, para x entre 4 terços e 4. Note que o limite de a linha de x, quando x tende a 4 terços pela esquerda, é o limite então da expressão menos 6x mais 12, quando x tende a 4 terços pela esquerda. Isso é, posso simplesmente substituir, né, o x por 4 terços, né? Isso aqui então fica 24 terços, que é menos 24 terços, que é menos 8 mais 12, 4. Quando x tende a 4 terços pela direita, o limite da expressão da derivada é, então, o limite quando x tende a 4 terços pela direita de menos 16, essa é a constante menos 16. Então, essas duas expressões aí não coincidem, né? Então, indica que a função não é derivável, né? Não é diferenciável no ponto 4 terços, né? A derivada, então, não existe em x igual a 4 terços. Então, x igual a 4 terços é um ponto crítico. E ele pertence ao intervalo, né? Menos 4, 4. Então, ele é um ponto crítico válido. Além desse ponto crítico, temos onde a derivada é zero, né? A linha de x igual a zero. Isso aqui é C e somente C. Menos 6x mais 12 igual a zero. A derivada tem duas opções, né? 6x, menos 6x mais 12, e essa aqui, menos constante, menos 16, que nunca é zero. Então, menos 6x mais 12 igual a zero. Isso aqui me dá 6x igual a 12, x igual a 2. Mas isso aqui, essa expressão só pode valer para x entre menos 4 e 4, e isso aqui não pertence ao intervalo menos 4, 4 terços, né? Para x, perdão, entre menos 4 e 4 terços. O 2 é maior que 4 terços, né? Então, esse ponto crítico aqui não é válido. Então, né, vou considerar apenas os extremos, menos 4 e 4, e o ponto crítico no interior. Então, na minha função a de x, né, a função a de x é essa aqui. Então, se x é zero, né, eu tenho, perdão, se x é menos 4, eu tenho área zero, né, porque esse é o caso extremo onde o retângulo
S, o quadrado S não teria intersecção com o retângulo R. Se o x for 4, né, situação onde eu tenho área 4, a função é 16 vezes 8 menos 4, que é 4, então 64. Se x for 4 terços, essa é a situação onde eu tenho área, então, 16 vezes 8 menos 4 terços, né, que dá então 320 terços, fazendo a conta, então, e essa é o máximo. Então, o valor máximo da área é 320 terços, e como obtê-la é naquela situação, justamente na situação limite, onde x é igual a 4 terços, nessa situação aqui. Exercício 18. Um cartão retangular deve conter 42 centímetros quadrados de área impressa. As margens no topo, na base e de um dos lados do cartão deve medir 1 centímetro e a margem do outro lado deve medir 2 centímetros. Então aqui está o cartão, a área impressa é essa aqui. Essa é a área onde eu posso imprimir. As margens estão aqui, né? Margem no topo 1, margem do outro lado 1, margem na base 1 e margem do outro lado restante 2 centímetros. Então vou chamar de x esse lado aqui da área impressa e y o outro lado, né, a altura do retângulo. Então x vezes y deve conter 42 centímetros quadrados de área impressa. Ele pergunta então quais devem ser as dimensões de um cartão desde que tenha a menor área do cartão, né? A área impressa de 42 centímetros, essa é fixa, e as margens também indicadas. Então aqui é fácil de ver, né, que a nossa área do cartão, né, do cartão grande, né, a base vai ficar x mais 1 mais 2, então x mais 1 mais 2, e a altura é y mais 1 mais 1, considerando as margens, né? Então eu tenho a área, então ela é expressa como uma função de duas variáveis, né? X mais 3 vezes y mais 2. Então, da restrição, a restrição é que a área impressa tem que ser fixa, então vamos isolar o y aqui em função de x. Y é 42 sobre x e vamos substituí-lo aqui para obter uma função apenas de x. Então a função é x mais 3 vezes 42 sobre x mais 2. Então aqui agora eu tenho a nossa função e o domínio da nossa função é o x. Ele pode ser qualquer número positivo, né? O x não pode ser zero, né? Então o domínio isso aqui é para x positivo, ou seja, o domínio é um intervalo de 0 até mais infinito, não incluindo o zero. Então tá aí a nossa função contínua nesse domínio, né? Não há problema nenhum. Vamos derivá-la para achar os pontos críticos. Antes do cálculo da derivada, vamos fazer aquele produto, né? X mais 3 vezes 42 sobre x mais 2. Então isso aqui dá 2x mais 48 mais 126 sobre x. Vamos observar que o limite da nossa função é de x quando x tende a zero pela direita, é 48, né, mais zero, mais aquele termo ali, 126 sobre x, que ele vai tender a mais infinito, né? E o limite no outro extremo, né, quando x tende a mais infinito, aí
esse termo 126 sobre x vai tender a zero, a constante 48, e mais o termo 2x tende a mais infinito, então o resultante é mais infinito. Isso indica que nossa função contínua não tem valor máximo, né? A de x não tem máximo, mas possui valor mínimo absoluto, né? Vamos encontrar então agora os pontos críticos derivando a função a de x, estaria a derivada de 2x é 2, derivada da constante é 0 e derivada de 126 sobre x é menos 126 sobre x ao quadrado. Então, pontos, derivada existe em todo o domínio, x nunca é zero, no nosso domínio x, o x igual a zero é excluído, então os únicos pontos críticos são os pontos críticos estacionários, né, onde a derivada é igual a zero. Então, resolvendo essa equação, né, 2 menos 126 sobre x2 igual a zero, então x2 igual a 126 sobre 2, 63, que me dá duas raízes, né, x igual a menos a raiz de 63, ou x igual a raiz de 63. A primeira lá, negativa, está excluída, né, porque não pertence ao nosso intervalo, né, é um número negativo. Essa aqui sim, essa está ok, pertence ao intervalo, ao domínio da nossa função, que é números positivos. Então, esse é o ponto crítico, então apenas um ponto crítico, logo é o ponto de mínimo. Então, apenas um ponto crítico no intervalo de 0 a mais infinito. Como eu sei que o ponto de mínimo absoluto deve estar lá, esse ponto deve ser o ponto crítico raiz de 63. Portanto, as dimensões, eu tenho área, né, mínima igual a função a calculada no ponto x igual a raiz de 63. Ele pedia as dimensões, né? Quais as dimensões do cartão. Então eu tenho que ter x igual a raiz de 63 e y igual a 42. O y é 42 sobre x, né? Y é igual a 42 sobre x, o que implica que o y então é 42 sobre 63, raiz de 63. Então as dimensões do cartão, o cartão tem dimensões x mais com as margens, né? As margens x igual a 63, margem esquerda 1, margem direita 2, y, altura 42 sobre raiz de 63 centímetros, né, com margem superior 1 e margem inferior 1. Problema 20. Uma caixa de base quadrada é mais larga do que alta. Para poder mandá-la pelo correio dos Estados Unidos, sua largura e o perímetro de um dos lados, não quadrado, devem somar não mais do que 108 polegadas. Qual o volume máximo dessa caixa? Então nós temos aqui uma caixa com base quadrada, significa que aqui é x por x, altura y. Então temos o volume, a área da base, x quadrado vezes a altura y. Essa é a chamada largura da caixa, é x. O perímetro de um dos lados, não o lado da base, né, um dos lados, por exemplo, o lado frontal, né, tem perímetro x mais y, ou seja, 2x mais 2y. Então a restrição do correio é que a largura x mais o perímetro 2x mais 2y, no máximo 108 polegadas, vamos admitir que seja 108, então eu tenho 3x mais 2y igual a 108.
Vou obter o valor de y aqui, 108 menos 3x é 2y, logo y é 108 menos 3x sobre 2. E isso eu vou substituir aqui para obter uma função apenas da variável x. O volume é x² vezes a altura y, que é 108 menos 3x sobre 2. Então, aqui eu tenho uma função contínua e o intervalo onde eu vou considerar x entre 0 e, no máximo, devido a essa restrição, o y deve ser positivo, então 3x deve ser menor do que 108, menor ou igual. Então x no máximo 36, né? 108 sobre 3. Então está aqui meu intervalo fechado. Os pontos 0 e 36 vão corresponder a caixas degeneradas, um com a largura 0, a outra com a altura 0, então esse volume será 0, não será a resposta, né? Então vamos buscar pontos críticos no interior do intervalo. Então, vamos calcular a derivada. Então a derivada da função x2 sobre 2 vezes a derivada de 108 menos 3x, que é menos 3, mais 108 menos 3x, vezes a derivada de x2 sobre 2, que é 2x sobre 2. Então eu posso simplificar o 2. Então fico com v' igual a menos 3x² sobre 2, mais 108x menos 3x2. Então, v' de x, minha derivada v' de x é menos 9x2 sobre 2 mais 108x. A derivada existe em todo o domínio, então os únicos pontos críticos são os pontos críticos estacionários. Vamos igualar a derivada a zero e resolver a equação. Fazendo isso, então, eu tenho 9x2 sobre 2 igual a 108x, ou seja, x2 é igual a 24x, que é o 2 vezes 108 dividido por 9. Então, daqui eu posso colocar em evidência x vezes x menos 24, isolando x, igualando a zero. Então eu tenho duas soluções. Uma me dá x igual a zero, que é o extremo do intervalo. Essa não me interessa, mas me interessa primordialmente essa aqui, né? X igual a 24, que pertence ao intervalo 0,36, né? O zero também pertence, então tudo bem, vai ser incluído, mas ele já teria sido incluído de qualquer forma, porque ele é um dos extremos do intervalo. Então, vamos calcular a função volume nos pontos de extremo do intervalo, 0 e 36, que eu já sei que nesses pontos eu terei volume 0. E no ponto crítico interior, 24, que se corresponde, fazendo a conta, ao volume 10.368. Então, esse é o volume máximo. Então, as dimensões da caixa. A largura x igual a 24. A altura y é 108 menos 3x sobre 2. Né? Isso veio da restrição aqui, que envolvia o perímetro e a largura, né? Essa restrição. Então, colocando ali x, substituindo x por 24, então eu tenho y igual a 108 menos 3 vezes 24 sobre 2, portanto y igual a 18. Então estão aqui as dimensões da caixa, a base quadrada 24 por 24, a altura 18. Problema 22, temos um recipiente em forma de paralelepípedo com base quadrada que deve ter um volume fixo 2.250 centímetros cúbicos. Então eu tenho basicamente uma caixa, né, paralelepípedo,
de base quadrada. Então, x por x na base, altura y, o volume é x2 vezes y, esse volume é fixo, é 2.250 centímetros cúbicos. O material para a base da tampa do recipiente custa R$2 por centímetros cúbicos, e para os lados, um material mais caro, custa R$3 por centímetros cúbicos. Vamos encontrar as dimensões da caixa x e y, né, que tem o menor custo. Então, o custo total da caixa é o custo, tem o custo da base e da tampa, mais os custos dos 4 lados, né? Então, o custo total aqui vai ser a base tem área x quadrado. Cada centímetro quadrado custa R$2. Então, se eu tenho x quadrado centímetros quadrados, eu tenho 2x quadrados, 2x quadrados reais. Esse é o custo da base. O mesmo é o custo da tampa, então 2x2, então, para o custo da tampa. O custo de um dos lados, a área é xy, a área dos lados da parte lateral, e o custo é R$3 por centímetro quadrado, então tem que multiplicar por 3, esse é o custo de um dos lados, e devo multiplicar tudo isso por 12, por 4, né? Então eu tenho 3xy, é o custo de um dos lados, mas isso deve ser multiplicado por 4, porque eu tenho 4 lados. Então aqui está o custo da base, aqui está o custo da tampa, aqui está o custo do lado. Como eu tenho 4 lados, eu multiplico então por 4. Então eu tenho custo 4x2 mais 12xy. Mas como o volume é fixo, então x2 vezes y é 2.250, logo y é 2.250 sobre x quadrado. Então isso que será substituído aqui para obter então uma função de uma variável, o custo em função de x, 4x2 mais 12x vezes y, então que é 2.250 sobre x ao quadrado. Então isso eu posso cancelar aqui esse x, e aí fica então a função c de x igual a 4x2 mais 12 vezes, deixar indicado, né, 12 vezes 2.250 sobre x. O nosso domínio é o intervalo, eu não posso permitir x igual a zero, então x é qualquer número positivo. Então está aí a função contínua no nosso intervalo aberto, intervalo dos números positivos. Vamos observar o seguinte, primeiramente que o limite, quando x tende a zero pela direita da função c de x, esse é o limite de 4x2 mais essa constante 12 vezes 2.250 dividido por x. Quando x tende a zero pela direita, o primeiro termo tende a zero, mas o segundo, essa segunda parcela aqui tende a mais infinito. O limite quando x tende a mais infinito do custo é o limite da 4x2 mais essa constante aqui, 2.250 vezes 12 dividido por x, é quando x vai a infinito. Quando x vai a infinito, a segunda parcela tende a zero, mas essa parcela aqui, 4x2, vai tender a mais infinito. Então, eu tenho um limite igual a mais infinito também no extremo da direita. Então, pela esquerda e pela direita, a função tende a mais infinito. C não tem máximo, não possui máximo absoluto, mas possui mínimo, que é o que nós queremos encontrar. Mínimo absoluto.
Para isso, vamos calcular então os pontos críticos, vamos derivar a nossa função c. Então está aqui a nossa função c de x, vamos calcular a sua derivada. Então c' de x é a derivada de 4x2 é 8x, mais a derivada daquela constante sobre x, então fica menos a constante 12 vezes 2.250 dividido por x ao quadrado. Então, a derivada existe em todo o domínio só é apenas um conjunto dos números positivos, né? Nunca é zero, então não há problema nenhum. Então, pontos críticos, só os pontos críticos estacionários, né? Onde a derivada é zero. Então, igualamos a derivada a zero e resolvemos a equação. Aí, então, eu tenho 8x igual a 12 vezes 2.250 sobre x2, multiplicando na diagonal, eu tenho 8x3 igual a 12 vezes 250. Logo, x3 é 12 vezes 2.250 sobre 8, que é 3.375. Então, x é a raiz cúbica de 3.375, isso é 15. Tem um único ponto crítico, então esse deve ser o mínimo, né, já que ele existe. Então, dimensões, então volume, custo mínimo é C de 15. Mas ele não pediu isso, ele pediu as dimensões da caixa, né? Ele não pediu o custo mínimo, ele pediu as dimensões da caixa, que é da caixa mais econômica, a caixa com o custo mínimo. Então, esse eu tenho x, que é a largura ao lado da base, né, que a base é quadrada, x 15 centímetros, e y igual a 2.250 sobre x ao quadrado, né? Lembrando então que essa veio da restrição aqui, essa restrição que envolvia o volume, né? Então o y está definido em termos de x, então daqui sai que o y é 2.250 sobre 15 ao quadrado, então y é igual a 10 centímetros, então estão aí as dimensões da caixa mais econômica. Problema 24, um recipiente de base quadrada, lados verticais e aberto em cima deve ser feito de 90 metros quadrados de material. Então eu tenho uma caixa de base quadrada, sem tampa, né? Caixa, base aqui x por x, altura y. Então a caixa é sem tampa, então ela tem o custo de 90, a área lateral deve ser 90 aqui, né? A área da superfície da caixa, incluindo aqui a base, que é x ao quadrado, mais os 4 lados, é x vezes y cada lado, né? Então aqui 4 lados, então eu tenho essa restrição, 90 igual a x2 mais 4xy, portanto 4xy igual a 90 menos x quadrado, assim y é 90 menos x quadrado sobre 4x. Com essa restrição eu tenho então a altura em função do lado da base. Eu quero então maximizar o volume, encontrar as dimensões do recipiente com volume máximo. O volume então é a área da base, x quadrado vezes a altura, mas a altura está aqui em termos do lado da base, assim eu posso obter uma função apenas da variável x, fica x quadrado vezes 90 menos x quadrado sobre 4x. Então aqui eu posso simplificar, cortar esse x aqui,
multiplicando, então eu tenho v de x igual a 45 meios vezes x, né, 45x sobre 2 menos x3 sobre 4. O domínio da minha função, então eu vou considerar um intervalo fechado que vai de 0 até raiz quadrada de 90. Né? Isso aqui sai daqui, né, justamente porque esse termo aqui deve ser positivo, né, já que essa é a altura. Então, o x90 menos x2 deve ser positivo. O que me diz que o x também sendo positivo deve ser menor que a raiz de 90. Agora, a raiz de 90 entre 0 e raiz de 90. Né? Então, permitindo então altura 0 e largura 0, seriam caixas degeneradas com volume 0, não será o volume máximo. Então, o x está entre 0 e raiz de 90, que é 3 raiz de 10. Então, o nosso intervalo fechado aqui é 3 raiz de 10. Está aqui o problema, então maximizar essa função contínua no intervalo fechado, que vai de 0 até 3 raiz de 10. Vamos calcular então a derivada para obter os pontos críticos, 45 meios menos 3x2 sobre 4. Derivada igual a 0. Isso aqui então é a mesma coisa que dizer que 45x meios, perdão, 45 meios menos 3x2 sobre 4 igual a 0, ou seja, 3x quadrado sobre 4 igual a 45 meios. Então daqui sai que x2 deve ser 90 terços, né? 90 terços, que é 30. Assim, então x é raiz quadrada de 30, né? Que é 3 raiz, perdão, raiz de 3, né? Raiz de 3 vezes raiz de 10. Então, esse número pertence ao intervalo que vai de 0 até 3 raiz de 10. Né? Então, esse é o nosso único ponto crítico. O outro seria negativo, seria menos a raiz, né, que obviamente está fora do intervalo. Então, x igual a menos a raiz de 30, né, vamos desconsiderar, porque ele está fora do domínio da função. Então, temos que calcular a função nesses três candidatos: o 0, o ponto que é 3 raiz de 10, né, o ponto da extrema direita do intervalo, e o raiz de 30, que é raiz de 3 vezes raiz de 10. Né? Então aqui seria o volume 0 nos extremos, obviamente não, esse é o volume mínimo, né, da caixa degenerada, com o volume 0. O volume máximo ocorre então quando a largura x do lado da base é raiz de 30, isso vai corresponder ao volume máximo de 15 vezes raiz de 30 centímetros cúbicos, ou metros cúbicos, né? A unidade é metros. Então, dimensões da caixa. Eu pedi as dimensões da caixa, então x deve ser igual a raiz de 30 metros e y, que é 90 menos x ao quadrado sobre 4x. Daqui então, substituindo x por raiz de 30, né, y fica 90 menos a raiz de 30 ao quadrado sobre 4 vezes raiz de 30, fazendo a continha de y então igual a 15 dividido por raiz de 30 metros. Então, aí as dimensões da caixa.
Problema 26. A janela de uma igreja consiste de um retângulo com um semicírculo em cima. Então está aqui um retângulo. Um semicírculo em cima do retângulo. Aqui é a janela da igreja. Aqui o centro do semicírculo, raio R. Então o lado da base do retângulo é 2R, né, o diâmetro do círculo. O outro lado, a altura do retângulo, eu vou chamar de X. Então ele pede uma janela consiste em um retângulo com um semicírculo, em cima deve ter um perímetro P fixo, perímetro P da janela é 2x, este lado aqui, mais este, são 2R, mais o perímetro do semicírculo. O perímetro do semicírculo o perímetro do círculo é 2πr, né? Então o perímetro do semicírculo é 2πr sobre 2, né, que é π vezes r. Então, perímetro P, 2x mais 2r mais π vezes r, ou seja, P é 2x mais, colocando r em evidência, 2 mais π vezes r. Daqui eu posso tirar x ou r em função da outra variável. O que ele quer, então, é encontrar o raio do semicírculo para que a área da janela seja máxima. A área A da janela é a área do semicírculo. A área do círculo é PR2, então a área do semicírculo é PR2 sobre 2. Então, essa é a área do semicírculo. Mais a área do retângulo. A área do retângulo é a base vezes a altura, então 2rx. Então isso aqui corresponde à área do retângulo. Então eu posso eliminar uma das variáveis, eu posso tornar, como eu quero a resposta em termos, ele pede o raio, né, qual o raio do semicírculo para que a área da janela seja máxima, então vou deixar tudo em função do raio. Então vou isolar o x aqui, vou tirar o x em função de r, né, isolando, fica p menos 2π, 2 mais π menos r sobre 2, né, o x então é p menos π mais 2 vezes r, tudo isso sobre 2, esse é o valor de x em função de r, esse é substituído aqui. Então agora eu vou ter uma função apenas de r, apenas do raio do semicírculo. Então a de r é π r2 sobre 2 mais 2r vezes x. E x é p menos π mais 2r sobre 2. Posso cancelar esse 2 aqui e obter então a minha função contínua. Função a de r é π r2 sobre 2 mais r vezes p menos π mais 2 vezes r. Então, meu domínio, então o r ele pode ser qualquer número positivo, né, não pode ser 0 e não pode chegar a P sobre π mais 2, porque nesse caso, se o R for maior do que P sobre π mais 2, então a altura x será negativa, né, ou 0. Então, no máximo, P sobre π mais 2.
Está aqui então a nossa função contínua num domínio, intervalo aberto. Vou calcular a função, aquele produto ali antes do cálculo da derivada. Então eu tenho P vezes R menos π mais 2 vezes R ao quadrado. Então a área em função de R é π. Vamos calcular a derivada, já melhor, né? Então, calculando a derivada, então, no cálculo dos pontos críticos, né? 2πr sobre 2 mais p menos 2 vezes π mais 2r. Aqui, obviamente, eu posso cancelar 2. Então, os únicos pontos críticos ocorrem quando a derivada for zero. Então, a linha de r igual a zero, né? Significa πr mais p menos 2 vezes π mais 2r igual a zero. Então, nesse caso, isso é a mesma coisa. Então, resolvendo essa equação, né, para o r, né, resolvendo aí, temos r igual a p sobre π mais 4. E esse é o único ponto crítico. Ele pertence ao intervalo que vai de 0 até p sobre π mais 2. Né? Ele é um número menor do que p sobre π mais 2. É p sobre π mais 4, o denominador é maior, né? O numerador é igual. Então é o único ponto crítico. Da nossa função no nosso intervalo aqui. Então, se ele for um ponto, nós queremos maximizar a área. Né? Então, se ele for um ponto de máximo relativo, então ele deve ser um ponto de máximo absoluto também, né? Porque é um ponto, porque é o único ponto crítico. Então vamos calcular a segunda derivada. A segunda derivada é simplesmente uma constante, né? É π menos 2π mais 4, menos 4, então menos π mais 4, né? É a derivada da derivada. E essa constante é obviamente negativa, portanto, eu tenho um máximo relativo em R igual a P sobre π mais 4. Isso é o que me diz o teste da segunda derivada. Né? Agora, como o ponto crítico é único, né? É o único ponto crítico dentro do nosso intervalo, então máximo relativo significa máximo absoluto. Então a função tem um máximo absoluto em R igual a P sobre π mais 4. É isso que ele pediu, né? O valor do raio do semicírculo para que a área seja máxima. Daqui é o perímetro P dividido por π mais 4.